Convido a fazer uso da palavra o senhor Luiz Edson Feltrin, diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central do Brasil, para suas considerações e condução dos trabalhos. Boa tarde, senhoras e senhores. É um privilégio poder moderar esta mesa, um tema bastante relevante, que é educação, transparência e proteção ao usuário de serviços financeiros. E mais fácil ainda moderar a mesa com esses painelistas aqui. Dr. Murilo Portugal, doutora Valquíria, doutor Danilo, doutor Gustavo. Como bem destacou ontem o presidente Alexandre Tombini, na abertura do nosso 4º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira, o Banco Central passou por uma reestruturação recente e construiu, na sua estrutura organizacional, a área de relacionamento institucional e cidadania. Tá? E essa área ela tem o propósito de aprimorar os processos necessários à promoção da educação financeira da população brasileira e a redução de assimetria de informações entre provedores de serviços financeiros e a população, de modo que o tema que nós iremos discutir agora, a partir das apresentações dos 4 panelistas, é um tema que está na agenda prioritária do Banco Central do Brasil. Tá? Nós temos aí toda uma população que adentrou a classe média, tá? Dentro desse processo de inclusão social e inclusão financeira que temos vivenciado nos últimos anos. Tá? Uma população que tem ao seu dispor uma série de produtos e serviços financeiros, e essa população precisa de um atendimento especial, tá? Precisa de um processo também educacional de como fazer as escolhas certas no momento adequado da aplicação de suas poupanças. Tá? Então, esse será o ambiente em que nós iremos trabalhar nesse instante, que é sobre educação financeira. E falando um pouco sobre educação financeira, o Banco Central, já desde 2003, ele tem um plano de educação financeira que vem passando, né, por um processo de aperfeiçoamento para oferecer à sociedade mecanismo, né, sobre educação financeira. Mas sem me delongar muito, para que possamos aproveitar ao máximo a presença aqui dos nossos especialistas, eu queria informar a vocês que ao final das 4 apresentações, nós teremos um momento para perguntas e respostas. E você pode formular a sua pergunta para qualquer um dos painelistas, que eu terei o prazer aqui em coordenar a resposta com cada um deles, tá certo? Você pode fazer a sua pergunta e entregar por nossos assistentes, que farão chegar até aqui a mesa, tá certo? Eu passo, nesse momento, então, ao primeiro painelista da tarde, que é o doutor Murilo Portugal. Murilo Portugal, ele fez uma sólida carreira na área econômica do setor público, tá certo? E também teve uma atuação em organismos internacionais. Em organismos internacionais, ele foi diretor executivo do Banco Mundial entre 1996 e o ano 2000, e do Fundo Monetário Internacional no período de 1998 a 2005. Como diretor no Fundo Internacional da FMI, ele representou Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guiana, Haiti, Panamá, Suriname e Trinidad e Tobago. O doutor Murilo Portugal, agora ele é presidente da Federação Brasileira de Bancos e também presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Educação Financeira. E é sobre esse tema que ele vai falar conosco neste momento. Murilo, com a palavra nesse instante. Senhoras e senhores, queria agradecer a presença de todos aqui nesse painel, dizer que é um prazer participar
desse painel. Queria saudar os meus companheiros de painel, a doutora Valquíria Quixadá, o doutor Danilo Doneda, o doutor Gustavo Batista e principalmente o doutor Luiz Edson Feltrin, a quem eu agradeço as palavras de introdução. Como ele disse, eu estou participando aqui tanto como presidente da Associação de Educação Financeira do Brasil, que é uma associação sem fins lucrativos, criada e mantida pela FEBRABAN, pela BMF Bovespa, pela Ambima e pela Confederação Nacional de Seguros Privados, com o objetivo de auxiliar o governo nos seus programas de educação financeira. E também participo como presidente da FEBRABAN, que tem também o seu próprio programa de educação financeira. E o que eu gostaria de fazer aqui rapidamente é primeiro dizer o porquê a educação financeira é tão importante no momento atual que nós vivemos, no estágio de desenvolvimento financeiro que o Brasil vive, e descrever um pouco o que tem sido feito por essas duas entidades nessa área. Nós todos sabemos que nenhum país consegue progredir e prosperar prescindindo do crédito, que é um dos principais indutores do desenvolvimento econômico. O crédito, quando ele é usado de forma consciente, de forma responsável, ele pode ser um instrumento muito poderoso para melhorar a vida das pessoas. Ele permite às pessoas anteciparem para o presente a realização dos seus sonhos, comprando uma geladeira, ou fazendo uma viagem de turismo, ou pagando os estudos do filho, antecipando para o presente o consumo de uma parte da renda que eles ainda vão ganhar no futuro. O crédito pode ajudar quem não tem dinheiro, mas tem mérito a vencer na vida, quem tem uma boa ideia, tem um bom projeto e uma boa reputação, pode tomar emprestado para investir e realizar esse projeto, mas é claro que o bom uso do crédito pressupõe que as pessoas estejam familiarizadas com assuntos financeiros. E esse é o papel da educação financeira. A necessidade e a importância da educação financeira cresceram muito no Brasil, porque, graças a melhorias na nossa gestão macroeconômica, as políticas de inclusão social e de redistribuição de renda bem-sucedidas do governo, o Brasil vem passando por um período de expansão do emprego, um período de expansão da renda, do trabalho e por um processo benigno de expansão do crédito bancário ao setor privado. Esse crédito dobrou como proporção do PIB nos últimos 8 anos, era 26% do PIB em 2004, agora é 51,5%, e esse aumento de 25 pontos percentuais do PIB foi feito com segurança, sem gerar problemas macroeconômicos, porque ele ocorreu sem aumento do endividamento total da economia brasileira. Nesse mesmo período, a dívida líquida do setor público ela caiu também 25 pontos percentuais, de 60% do PIB para 35% do PIB entre 2002 e agora. Então, na verdade, o que houve, ao invés de um aumento do endividamento total da economia, foi uma transferência no uso de recursos do setor público para o setor privado. É um movimento que coincide com a grande mobilidade social que o Brasil apresentou. Número de pessoas na classe C de renda passou de 66 milhões de pessoas para 95 milhões de pessoas, um aumento de 44%. E o acesso ficou também mais fácil em razão da expansão da rede de agências, de instituições financeiras. Nós temos 32 mil agências e postos, 165 mil correspondentes bancários. Então, essa é as razões da expansão. Não aconteceu nenhum problema macroeconômico, mas é claro
que podem acontecer problemas específicos a nível de consumidor individual, casos de inadimplência, casos de superendividamento, e há duas estratégias para lidar com esse tema quando ele ocorre. Os bancos adotam as duas. Uma é resolver o problema quando ele ocorre, através da renegociação de dívidas, e a outra, que é melhor e mais importante, é tentar prevenir esse problema através da educação financeira. Então, eu queria contar aqui um pouco os programas que nós vimos realizando lá nessa Associação Brasileira de Educação Financeira, em apoio à Estratégia Nacional de Educação Financeira que o governo lançou em 2010, uma iniciativa muito importante do governo, cujos efeitos, na verdade, só vão se materializar no médio e longo prazo, mas é essencial começar imediatamente. Então, a associação participa, junto com aquelas outras entidades do CONEF, que é o conselho desse programa, e o objetivo que a associação tem é procurar desenvolver projetos pilotos para testar modelos de atuação, testar tecnologias educacionais e, posteriormente, aquelas que derem resultado, que tiverem efetividade e que demonstrarem também custos razoáveis, possam ser estendidas. E mesmo antes de a associação começar a funcionar efetivamente, que foi esse ano, as instituições já vinham desenvolvendo esforços nessa área. E nós buscamos atingir a dois tipos de público atualmente: as crianças e os jovens que estão dentro do nosso sistema educacional, porque é um esforço de médio e de longo prazo, mas eles ainda não são consumidores, não são clientes financeiros. Então, dentro dos clientes financeiros, os programas que nós estamos pensando são focados em dois grupos mais vulneráveis, que são as mulheres do Bolsa Família e também os aposentados. Na área dos jovens e das crianças, o que nós fizemos foi um programa de tentar um projeto piloto que envolveu 888 escolas no Brasil, em 5 estados. Foram divididas em 2 grupos, um grupo de intervenção com 448 escolas e um grupo de controle, que são as outras. Então, foram feitos 2 livros, um livro do aluno, um livro do professor, onde situações didáticas diversas contextualizam conceitos de educação financeira ligados à vida das pessoas, à vida individual das pessoas. Então, foram treinados 300 professores que serviriam como multiplicadores. Esses, por sua vez, treinaram 1.500 professores, e os alunos treinados chegaram a 27 mil. E, com a ajuda do Banco Mundial, depois nós fizemos uma avaliação dos resultados desse programa, comparando um ano depois o desempenho dos alunos que tinham passado por esse programa com os que não tinham passado. E o que a avaliação do Banco Mundial mostrou é que os alunos desse grupo de intervenção, eles tinham um desempenho em termos de conhecimento financeiro 7% melhor do que aqueles que estavam no grupo de controle. E também as famílias desses jovens apresentavam um aumento na poupança em torno de 1%, porque os jovens, eles influenciam o contexto familiar. Então, foi um projeto bem sucedido. Nós estamos agora na fase de disseminação desse projeto. Vamos criar
tanto sob a forma eletrônica como também sob a forma de livros, um projeto onde nós vamos buscar recursos financeiros para disseminar isso para outras escolas. Inicialmente, aquelas escolas que estavam no grupo de controle, que não sofreram nenhuma atuação, mas depois vamos tentar expandir para outras. Então, esse mesmo projeto que já foi feito, já foi testado para o ensino médio, nós vamos fazer também para o ensino fundamental, para as crianças de 6 a 14 anos de idade. Vamos também tentar desenvolver um projeto semelhante de educação para todos esses 9 anos do ensino fundamental. Então, esses dois projetos juntos vão permitir atingir um total de 218 mil crianças e adolescentes. Como eu disse, essas pessoas estão ainda fora, não são consumidores de serviços financeiros, estão fora do mercado de consumo de serviços financeiros, mas é importante que elas se preparem. E para os grupos que já estão dentro, nós estamos desenvolvendo um projeto piloto em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social para as mulheres do Bolsa Família. As mulheres são 95% dos beneficiários do Bolsa Família, são os que recebem diretamente essa ajuda, e elas têm, por isso, uma capacidade de ajudar a romper esse ciclo da pobreza dos seus filhos e exercer um papel de liderança no contexto familiar. Então, um outro projeto que nós iremos desenvolver, em relação às mulheres do Bolsa Família, e também para os aposentados que recebem até 2 salários mínimos. Esses vão ser projetos pilotos que nós vamos desenvolver no decorrer do ano que vem. Sendo bem-sucedidos, aí vamos partir para a fase de disseminação e de ampliação da escala. Então, esse é um pouco o esforço que a Associação de Educação Financeira do Brasil já fez e planeja fazer para o ano que vem e para o próximo ano. Como eu disse, é um esforço conjunto, não só da FEBRABAN, mas das outras entidades que participam, a BMF Bovespa, a Ambima e a Confederação Nacional de Seguros Privados. Além disso, a FEBRABAN tem o seu próprio programa de educação financeira. É um programa que aqui o público-alvo é um pouco diferente. É a nova classe média brasileira, principalmente as pessoas recém-migradas da classe de renda mais baixa e que apresenta ainda um déficit em termos de educação financeira, pouca familiaridade com produtos financeiros. Então, esses programas, de uma maneira, complementam os outros, porque no caso da associação você tenta focar nas crianças e nos jovens, que vão ser os consumidores do futuro, nos grupos mais vulneráveis dentre os consumidores do presente, que são as mulheres do Bolsa Família e os aposentados. E na FEBRABAN, na nova classe média. Então, nós fizemos uma pesquisa com 400 consumidores da classe C, no São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, e essa pesquisa deu origem a esse programa de educação financeira da FEBRABAN. A classe média vive um momento de otimismo no Brasil, ela entende que a sua situação vai melhorar, por isso ela toma crédito, mas o controle financeiro às vezes aparece ainda de forma precária. As famílias controlam muitos grandes itens de despesa e pechincham, fazem pesquisa de preços para comprar uma geladeira, mas às vezes não controlam os pequenos itens do orçamento que se acumulam e acabam afetando. E quando cria um problema, como a classe média ela é muito solidária,
às vezes o endividamento descontrolado de uma pessoa acaba levando o endividamento de alguém da família. Então, nós criamos lá na FEBRABAN o programa Meu Bolso em Dia. A parte principal desse programa é um portal de educação financeira, já tem 10 milhões de visitantes nesse portal. Ele é usado também nas redes sociais, a comunidade no Facebook do Meu Bolso em Dia já tem 300 mil seguidores, é a maior comunidade de educação financeira do Brasil. Há um software chamado Jimbo, que tem um programa de orçamento doméstico que as pessoas podem usar para controlar o orçamento, e nós estamos agora lançando a versão mobile desse programa Jimbo, né? Já 130 mil pessoas já fizeram o download disso. Um outro item importante que nós fazemos nesse programa são caravanas do Meu Bolso em Dia, são uma espécie de feiras financeiras, onde várias barracas são montadas. Então tem uma barraca para a pessoa limpar o nome, está lá a Serasa com o computador, e você chega, dá o seu CPF, e eles veem se tem algum registro. Tem a barraca do idoso, que ajuda as pessoas a não se endividar muito no crédito consignado. Tem a barraca do jovem. Isso tudo é feito em conjunto com os PROCONs, em conjunto com a Delegacia dos Idosos. Há sempre, ligado sempre a alguma atividade de entretenimento. Então tem um show, as pessoas vão por causa do show, ninguém vai para ver educação financeira. Se você fizer um evento desse dizendo que é só educação financeira, não vai ninguém. Mas nós já fizemos 4 em São Paulo, em Fortaleza, em Brasília, em Teresina, o último em Teresina que eu fui. Depois, no final, tem até um filme aí, se der tempo de mostrar. São 10 mil pessoas que compareceram a esse evento. Nós fazemos algumas outras atividades de educação financeira, os bancos diretamente também fazem, mas eu já passei aqui do meu tempo, já recebi 2 bilhetes aqui vermelhos, cartões vermelhos aqui da moça, então acho que eu vou parar por aqui e depois fico à disposição na hora das perguntas. Muito obrigado às senhoras e aos senhores pela atenção com que me ouviram. Obrigado, Murilo, por sua apresentação, essas propostas desafiadoras, né? Quer dizer, nós temos alunos do ensino fundamental formando as gerações, né? Nossas próximas gerações, para que sejam financeiramente e adequadamente educadas. Temos aí todas as mulheres, né, do Bolsa Família, quer dizer, esse público-alvo, como mencionou ontem aqui a ministra Tereza Campelo, né, é um público-alvo, né, desses programas de proteção social do governo, quer dizer, pessoal a nova classe média que está adentrando aí, com essas várias oportunidades de consumo que precisam ter um direcionamento, uma orientação adequada para que possam ter o seu endividamento de forma educada, de forma controlada, tá certo? Pois bem, dando sequência aqui ao nosso painel, tá? O Código de Defesa do Consumidor já estabeleceu a Política Nacional das Relações de Consumo e os direitos básicos do consumidor, disciplinando a responsabilidade dos fornecedores a partir da definição de padrões de conduta, prazos e penalidades. Desde então, para atendimento de demandas referentes às relações de consumo, o consumidor conta com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tá? E, recentemente, o governo fez uma reestruturação nessa área, tá? E foi criada a Secretaria Nacional do Consumidor. Tá certo? Pois bem, o doutor Danilo Donella, que é coordenador geral de estudos e monitoramento do mercado da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, ele falará para nós agora. O Danilo também ele é doutor em Direito Civil e professor na FGV Direito Rio. Convido, então, o doutor Danilo para falar para nós nesse momento. Danilo, você terá... Tá bom. Obrigado, agradeço a organização do evento pelo convite, saúdo
os companheiros de mesa, moderador, e gostaria de traçar algumas linhas básicas, muito rápidas, claro, sobre o tema da educação financeira, mas também sobre a visão da Secretaria Nacional do Consumidor em relação a aspectos que tratam da transparência, oferta e proteção do consumidor, usuário, que é o usuário de serviços financeiros. O consumo de bens e serviços, essenciais ou não que sejam, recentemente cada vez passa a ser acompanhado de operações de crédito que estão subjacentes a essa operação. O crédito, como lembrou muito bem, mas sempre ressaltado pelo Murilo Portugal, é um indutor do desenvolvimento econômico, é um fator positivo na nova configuração socioeconômica do Brasil, porém também é um elemento a mais que deve ser equalizado nas matizes de defesa do consumidor, e é um tema que especialmente nos preocupa majoritariamente nos últimos tempos. Como foi notado pelo moderador, só queria muito brevemente colocar em perspectiva a nova organização institucional da Secretaria Nacional do Consumidor. Como vocês sabem, a proteção do consumidor é um princípio já previsto na Constituição de 1988, que inclusive fez referência e abriu espaço para que no ano de 1990 fosse promulgado o Código de Defesa do Consumidor. Em 2012, foi criada, há alguns poucos meses, a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão que veio se somar ao já existente DPDC, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, com as funções, entre outras, de, claro, defesa e proteção do consumidor, mas organização e, propriamente, coordenação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é formado pelos PROCONs, Ministérios Públicos, defensorias, entidades civis, enfim, uma conjuntura multifacetada de órgãos, todos polarizados, voltados à proteção e defesa do consumidor, a garantia dos seus direitos e a promoção da harmonia nas relações de consumo, que inclui, claro, aquelas que compreendem serviços financeiros. Dentro da nova organização da Secretaria, uma atenção muito especial vem sendo dada aos mercados regulados, entre os quais, claro, está o setor financeiro. Uma coordenação geral foi criada, entre outros, com objetivos de monitorar esse mercado, e dentro dessa pauta nossa está a articulação com vários órgãos reguladores, que inclui também o Banco Central e a CVM, que diretamente interessa aos nossos temas, fora vários outros órgãos cuja pauta também são do nosso interesse. Dentro do tema educação para o consumo, nós temos realizado nos últimos anos, dentro da cooperação com o Banco Central, a edição de boletins conjuntos, um boletim chamado Consumo e Finanças, que é disponível eletronicamente pelo Ministério da Justiça ou pelo Banco Central. Já estamos no 5º boletim. Também, com o mesmo intuito, temos um acordo de cooperação com a Comissão de Valores Imobiliários, pela qual, entre outras atividades, divulgamos alguns boletins. Tanto num caso, o Banco Central, quanto na CVM, o objetivo é informar ao consumidor e aos autores do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor aspectos essenciais no tratamento de questões de consumo inerentes aos temas de serviços regulados pelo Banco Central e, respectivamente, pela CVM. Temos também algumas publicações, dentre as quais realizados pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor, está um caderno de investigações sobre proteção e defesa contra o superendividamento, que temos também disponível no nosso próprio site. Dentro da nossa atuação diretamente no setor financeiro, temos uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a professora Cláudia Lima Marques e equipe, com a criação, com o desenvolvimento de um observatório do crédito e superendividamento do consumidor. Um observatório que está sendo uma experiência bastante profícua para a produção de doutrina, de cursos, de atividades que tentem sistematizar o tratamento do consumidor superendividado. A Secretaria Nacional do Consumidor também tem assento na Comissão Nacional de Educação Financeira, CONEF, e na sua comissão permanente está tratando, juntamente com muitos outros órgãos e entidades aqui presentes, da política, de uma política nacional para a educação financeira. Entendemos que nossos principais desafios na matéria são o combate às assimetrias informacionais, o tratamento das novas tecnologias e a assimilação dos problemas a elas inerentes pela proteção do consumidor,
claro, o monitoramento do risco de endividamento das famílias e a ideia de uma inclusão financeira sustentável. Pois bem, tendo considerado o crédito como esse indutor do desenvolvimento, nós percebemos nos últimos anos que um paradigma muito tradicional e bastante presente, concreto na defesa do consumidor, que é o paradigma do produto e preço, vem sendo paulatinamente substituído por paradigmas um pouco mais novos e também mais complexos. A partir do produto e preço, passamos para paradigmas que são produto, crédito e compra. Compra financiada. A compra e venda não é mais somente uma operação puramente de compra e venda para muitos consumidores, mas sim uma operação complexa que coloca o consumidor não só no papel de uma pessoa que consuma, de consumare, que é o ciclo final na elaboração daquela relação de consumo, mas sim um sujeito que também se coloca eventualmente numa posição de depositário, comprador, investidor, enfim, de vários outros atores que fragmentam a sua posição em determinados contratos, tornando a operação bastante mais complexa e com alguns vieses dificultadores da completa conscientização do consumidor sobre quais são os seus direitos, quais são as suas opções, escolhas possíveis e de que forma ele pode fazer valer esses direitos. Essa complexidade inerente aos serviços financeiros nos faz pensar com muito cuidado no que pode ser um delineamento de uma política de educação financeira e também do que ela deve vir acompanhada, eu digo, de mais transparência e de um amadurecimento bastante concreto no mercado financeiro, principalmente no que tange a oferta de crédito. Nós entendemos que, quando se trata de educação financeira, temos diversos projetos, diversas possibilidades bastante alvissareiras e certamente serão benfazejas para a saúde financeira do consumidor, porém também vemos um risco inerente à implementação de algumas atividades, que é o risco da perpetuação de uma situação um pouco paradoxal. Isso é, ao mesmo tempo em que são oferecidos ao consumidor instrumentos que melhoram a sua possibilidade, capacidade de cognição dos riscos da natureza dos serviços financeiros, ao mesmo tempo, alguns meios mais sofisticados e eficazes da indução do seu comportamento e do afunilamento de suas escolhas são também desenvolvidos e, digamos assim, são ofertados muitas vezes pelo consumidor pelas mesmas entidades. Enfim, se por um lado nós pretendemos ter um consumidor mais educado, mais razoável, que paute por mais racionalidade as suas escolhas, o que é um bem tanto para o consumidor quanto para a própria saúde do mercado como um todo, nós também temos que ter um consumidor que de fato possa exercitar esse amadurecimento com um rol mais amplo e mais saudável de opções a seu dispor. Nós verificamos na nossa atividade, que compreende diversas áreas, também um acompanhamento do marketing, da oferta de crédito. Nós não vimos nos últimos anos, nem nos últimos meses, um arrefecimento de práticas comerciais, como a gente pode até citar algumas como exemplo. Compre tal bem durável por 10 vezes sem juros. Começa a pagar somente após o carnaval. Vemos várias práticas de telemarketing agressivo, que inclusive aumentaram um pouco nos últimos tempos. Vemos várias práticas de comércio que prevêem uma abordagem um pouco mais agressiva, um pouco mais particularizada de grupos de consumidores específicos com menos defesa. Vemos também a consolidação de práticas que há muito tempo no Brasil apresentam como opção para o consumidor a precificação a partir de preços à parcela no financiamento e não a partir do preço total. Enfim, práticas que não nos parece coadunarem com o mercado que pretende um consumidor mais maduro e mais capaz de executar racionalmente determinadas ofertas. Vemos alguns problemas nessas abordagens uniformizadas pela indústria. Elas muitas vezes exploram de maneira bastante concreta um otimismo natural do consumidor. Nós entendemos o otimismo natural como, claro, de certa forma positivo, inerente não só ao consumidor, quanto a vários sujeitos. O empresário é otimista, os casais são otimistas, o empresário acha que o seu mercado sua empresa vai prosperar e as famílias que elas vão durar por muito tempo.
A realidade diz que as coisas não são sempre assim. E a nossa realidade, que na Secretaria nós tratamos cotidianamente, diz que não é sempre assim também para o consumidor. Esse otimismo exagerado faz muitas vezes com que o consumidor acabe pecando, entre aspas, por trocar um benefício, um problema futuro por benefícios imediatos, né? Os descontos hiperbólicos, as práticas que procuram fazer caber no bolso do consumidor prestações, são práticas que muitas vezes vão contra esse vetor de amadurecimento no mercado. E são práticas que nós entendemos também como função nossa abordar diretamente como um acompanhamento direto da nossa abordagem sobre educação financeira. Além de práticas diretamente ligadas à oferta de crédito e que tem a ver diretamente com a transparência, porque nós entendemos que transparência é também oferecer dados claros e eficazes para que o consumidor faça decisões racionais, entendemos também que há muitos outros flancos do mercado financeiro que necessitam um acompanhamento de uma moldagem um pouco mais sólida, algumas garantias e direitos mínimos dos consumidores, como, por exemplo, do que se falou muito nesse fórum ontem, o Mobile Payment. Vemos, claro, como uma oportunidade para que muitas vantagens possam ser capilarmente oferecidas para consumidores que, de outra forma, talvez tivessem dificuldade de aceder a serviços financeiros. Porém, vemos aqui também alguns problemas potenciais que devem ser abordados. Nós temos, por exemplo, para dar uma imagem para vocês, acompanhamento direto das reclamações que, como vocês já sabem, das reclamações que os consumidores fazem nos PROCONs através do SINDEC, nosso banco de dados. No ano de 2011, as duas áreas mais demandadas foram produtos, que incluem bens de consumo em geral, e logo, praticamente no empate técnico, assuntos financeiros. E, se nós formos segmentar dentro outra metodologia de acompanhamento, os assuntos mais demandados, vamos verificar também que um assunto referente a serviços financeiros, o cartão de crédito, é o vencedor em termos de reclamações, de demandas de consumidores, superando, o que não é uma tarefa muito simples, a telefonia celular. E vemos que entre os 15 assuntos mais demandados, 5 são referentes a assuntos financeiros. No pagamento móvel, no Mobile Payment, nós temos uma união que pode consolidar uma grande parte dos assuntos mais demandados em um serviço só, que vai ser oferecido aos consumidores, eventualmente, de baixa renda. Temos que ter muito cuidado em como isso é feito. Nós não podemos imaginar que consumidores recém-ingressos no mercado formal de consumo tenham a mesma proficiência na utilização de sistemas de pagamento móvel quanto nós próprios ou quanto pessoas, que já têm uma certa familiaridade com o uso de digitais tecnologias. A qualidade no acesso da telefonia celular é um problema que certamente vai se somar, vai gerar, tem um risco potencial de gerar uma exponencial crescimento nos problemas referentes. Por exemplo, quando um TED é feito em uma instituição bancária a outra, a linha não cai. Os resultados são imediatos, isso é ótimo, mas algo no mínimo similar deve ser oferecido também para o cidadão que vai receber seus proventos através, ou quantidades, valores que são essenciais para a sua subsistência através de sistemas de mobile payment. Entendemos também que há muito para trabalhar em termos de transparência, de forma a atingir os altos custos de troca que muitos serviços financeiros oferecem entre si. Mesmo a portabilidade de crédito não se nos afigura como uma solução que foi de forma eficiente absorvida pelo mercado. A reunião de várias tarifas bancárias em combos, em pacotes de tarifas, pacotes tarifários, muitas vezes torna pouco claro para o consumidor o que ele está pagando e, principalmente, aumenta os custos de troca no sentido que torna praticamente impossível fazer comparação entre alguns créditos e algumas modalidades de
serviços financeiros, em especial bancários. Enfim, encerrando, entendemos que esse processo de educação financeira, que compreende de uma forma lata, não somente a educação, mas sim o amoldamento de um inteiro mercado a uma situação de amadurecimento do consumidor, deve proporcionar ao consumidor a aquisição ao menos de 2 tipos de conhecimentos fundamentais. Primeiro, conhecimentos que diz respeito ao funcionamento, objetivos e riscos inerentes aos serviços financeiros, proporcionando ao consumidor a chamada proficiência na utilização desses serviços. E, em segundo lugar, deve proporcionar à educação financeira a consciência do consumidor sobre os seus direitos enquanto consumidores de serviços financeiros, para que possam efetivamente exercer de forma não custosa e não sem nenhum tipo de óbice seus direitos nesse ponto. Propugnamos, então, por um amadurecimento completo do mercado, e, nesse sentido, a Secretaria, dentro de uma visão pautada por essa baliza, pretende realizar suas ações na área a partir de agora, como já vem realizando, e também pretende formular um curso de educação financeira, justamente para que o consumidor possa ter essa visão transplantada em um recurso ao seu alcance. Muito obrigado. Obrigado, Danilo. O Banco Central tem uma agenda com a Senacom, no âmbito do acordo de cooperação que foi renovado agora em julho, né? E com destaque para a construção de boletins com orientações para o usuário de produtos e serviços financeiros. E o mais recente, que foi lançado há 2 semanas, ele tem orientações sobre abertura de contas bancárias. E tem outros já em fase de construção. Pois bem, dando continuidade aqui ao nosso painel, eu quero convidar o Gustavo Camilo Batista, tá? Que é coordenador geral de logística de pagamento de benefícios do programa Bolsa Família, na Secretaria Nacional de Renda, da Cidadania, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ele vai dar uma visão para nós, né, sobre a atuação de diversos atores, né, tendo como foco, né, os beneficiários do Bolsa Família. Gustavo, com a palavra, você tem 15 minutos para fazer sua exposição. Lembrando que, se você do auditório tiver perguntas, pode prepará-las, entregar às nossas assistentes, que elas farão chegar até a mesa para eu distribuir aqui aos palestrantes, aos painelistas deste momento. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o Dr. Luiz Edson Feltrin, em nome do qual eu cumprimento os demais membros da mesa, e bem como o Banco Central pela realização do evento. E, bom, o meu objetivo da minha apresentação é mostrar o desenho do projeto de educação financeira que o programa Bolsa Família está realizando, o Ministério do Desenvolvimento Social está realizando, e que deve iniciar a ser implementado no próximo ano. Para ilustrar o desenho desse projeto, é relevante inicialmente dar o contexto do programa Bolsa Família, bem como mostrar os diferentes elementos que levaram à decisão por parte do Ministério de elaborar um projeto dessa natureza. O programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda condicionada. O que significa isso? Ele é um programa focalizado, ele busca atender as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza do Brasil. Ele é um programa condicionado. Isso significa que ele exige das famílias que são beneficiárias do programa contrapartidas comportamentais de saúde e educação. As crianças devem ter uma presença mínima na escola e devem ser vacinadas em dia para a família se manter dentro do programa. E é um programa de livre utilização. Isso significa que os benefícios podem ser utilizados pelas famílias como elas bem compreendem. É um programa que tem 3 objetivos. Ele objetiva, ao mesmo tempo, o alívio imediato da pobreza,
a ruptura do ciclo intergeracional da pobreza. O que isso significa? Significa que uma família com melhores condições de saúde e educação, a segunda geração dessa família vai ter mais condições de superar a pobreza do que a primeira geração. E também busca o desenvolvimento das famílias por meio de ações complementares, que é o caso do próprio projeto de educação financeira. O Bolsa Família ele tem a última posição, na última posição dele, 13.724.000 famílias. Isso representa mais de 1/4 das famílias do Brasil. O valor nós transferimos por mês aproximadamente R$1.875 bilhões. O orçamento total para 2012 previsto é aproximadamente R$19 bilhões. E o benefício médio é um benefício varia em torno de R$136. Bom, o programa Bolsa Família ele atinge, com esse número, ele atinge cerca de 95% das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza do Brasil. É considerado o maior programa de transferência de renda condicionada do mundo. E é considerado um sucesso porque é um programa que se expandiu com relativa velocidade. Em menos de 10 anos, nós tínhamos 1,2 milhões de famílias, que dá menos de 10% do público-alvo. Em 10 anos chegou-se a 13,7 milhões de famílias, o que dá cerca de 95% de cobertura, distribuído em praticamente todos os municípios brasileiros. Nós temos apenas problemas de cobertura em alguns municípios da região norte do país. Por que um programa de transferência de renda ele termina dando certo ou termina dando errado? São duas condições básicas para um programa de transferência de renda dar certo. Ele tem que ter um cadastro forte, ou seja, o programa tem que ser capaz de identificar as famílias que estão realmente em situação de pobreza e extrema pobreza e que, por conseguinte, são elegíveis para ganhar um benefício. Ele tem que ter uma logística de pagamento forte, capaz de fazer com que mensalmente o benefício seja levado para essas famílias. Quando nós comparamos com os programas latino-americanos em geral, a maior parte dos programas eles têm a dificuldade de que eles, para pagar benefício, eles muitas vezes pagam em mutirão, ou seja, eles chamam as famílias para um estádio. Nesse estádio, as famílias ficam esperando o dia inteiro, às vezes, chegar um carro forte. O carro forte chega, descarrega-se o dinheiro, leva-se para as mesas e chama-se família por família no estádio para pagar o benefício. Isso faz com que muitas famílias não se inscrevam no programa e que haja grandes dificuldades de aumentar a cobertura. O Bolsa Família ele fez uma opção no passado de pagar por um processo que é uma espécie de subbancarização. A Caixa Econômica Federal, o agente operador do programa, emite um cartão para a família quando ela ingressa no programa. Esse cartão é enviado para casa dessa família pelo correio. Esse cartão, a família ativa esse cartão, que serve apenas para realizar uma operação de pagamento por mês. Ele não tem nenhum outro serviço bancário atrelado. De forma que isso facilitou muito o processo de pagamento do programa. Você tem uma segunda característica que auxiliou bastante o Bolsa Família, foi a existência de uma rede maior do que a rede bancária em si. Apenas uma minoria dos pagamentos, 16%, são feitos em agências bancárias ou terminais bancários. Aproximadamente 56% dos pagamentos são feitos em lotéricos e aproximadamente 8% dos pagamentos são feitos em correspondentes bancários, chamados Caixa Aqui. Esses correspondentes bancários são muito importantes porque estão em regiões do país, muitas vezes isoladas, em que não há nenhum outro serviço a não ser o correspondente bancário. E nós temos uma minoria de beneficiários que são pagos, minoria não, uma minoria expressiva, 20% dos beneficiários são pagos por meio de contas bancárias simplificadas da Caixa, que é um processo mais recente, ele começou em 2008. O projeto de inclusão bancária do programa Bolsa Família, ele iniciou-se em 2008 com a meta de atingir 4 milhões de famílias, em cerca de 2 anos, até dezembro de 2010. Ou seja, ele tinha o objetivo de permitir aos beneficiários o recebimento
de seus pagamentos por meio de uma conta bancária simplificada. Uma conta bancária que não exigia grandes recursos não exigia grandes procedimentos para a sua abertura. Dentro desse contexto, o projeto ele atingiu recentemente, ou seja, com 2 anos de atraso, a meta de 4 milhões de contas abertas, dos quais 2.900.000 permanecem ativas e das quais 2.600.000 aproximadamente recebem benefício do programa, o que dá aproximadamente 20% do público-alvo. O paradoxal desse processo de inclusão bancária, por outro lado, é que ele tinha o objetivo de, ao permitir às famílias terem acesso à conta bancária, que elas utilizassem os serviços financeiros da conta bancária. A maioria expressiva dos beneficiários, entretanto, eles utilizam a conta bancária como se fosse o cartão da plataforma social. Ou seja, elas se dirigem à fila no dia do pagamento do benefício. Para sacar o benefício, ficam nas filas dos lotéricos, correspondentes bancários, e sacam todo o benefício e levam o benefício para casa como se fosse de maneira similar ao beneficiário que não é bancarizado. O que inevitavelmente gera problemas, digamos, de filas, digamos, boa parte dos lotéricos e correspondentes bancários, as pessoas esperam 4, 5 horas na fila para receber o benefício. Problemas de deslocamento, tem famílias que demoram 3, 4 dias de viagem para chegar no local para o saque do benefício. Na verdade, tem até mais. Tem famílias beneficiários indígenas que demoram, às vezes, 3, 4 meses para sacar um benefício. De forma que o Ministério ele passou a buscar mais dados para tentar compreender o comportamento financeiro dessas famílias. Não foi o único motivo que levou, mas foi um dos que levou à estruturação de uma pesquisa nacional, no qual foram entrevistadas 12.000 beneficiários do programa e famílias inscritas no CAD único, no Cadastro Único de Programas Sociais, sendo que 8.817 eram beneficiários e aproximadamente 4.000 foram seus parceiros ou cônjuges. Foi feita uma comparação também dos dois comportamentos. Em 2011, nós fizemos a pesquisa e nós chegamos a alguns dados interessantes, como, por exemplo, o fato de 47% dos beneficiários não saberem que não precisavam ter dinheiro para abrir sua conta bancária. Ou seja, você tem boa parte dos beneficiários acreditam que não têm condições de abrir uma conta bancária. Você tem um número expressivo de beneficiários, 29%, que tem nome negativado na SPC Serasa. É um público que se comporta de forma diferente das classes médias e que deve ser observado em suas especificidades. O que permitia um diagnóstico da situação. O projeto de inclusão bancária, tal como foi realizado em 2008, ele resolveu, mas não resolveu todos os problemas referentes aos canais de pagamento em algumas regiões do país. Continuamos tendo problemas de custos de transporte para as famílias, filas. Temos um problema específico com uma minoria de comerciantes locais, agentes bancários e também gestores municipais de práticas indevidas, tais como retenção de cartões e venda casada de produtos durante a operação de pagamento. E nós, ao mesmo tempo, o projeto de inclusão bancária tinha uma meta também de permitir a inclusão bancária dessas famílias no sistema e a inclusão, por conseguinte, no sistema financeiro nacional, que terminou não sendo completa porque uma minoria dessas famílias utilizam serviços financeiros. Elas apenas se bancarizaram formalmente, o que aumenta a sua vulnerabilidade econômica e dificulta a construção de ativos financeiros. Por conseguinte, nós vemos desenvolvendo uma proposta que ela tem algumas premissas que nós precisamos considerar, tais como a necessidade de melhoria da oferta dos meios de pagamento. Quando a gente começa a discutir aqui mobile payment, pagamento via poupança, cartão pré-pago, etc., isso haja vista os problemas do próprio projeto de inclusão bancária, ou seja, nós temos um projeto que
famílias foram incluídas formalmente, mas não estão incluídas na sua prática, no seu dia a dia, nós precisamos considerar a necessidade dessas famílias compreenderem esses novos produtos antes de inseri-las dentro desses produtos. A relevância da inclusão dos financeira dos beneficiários, que, no entanto, deve ser progressiva e sustentável. A potencialização das externalidades positivas e o controle das externalidades negativas do processo de inclusão financeira. Tratam-se de beneficiários cuja, muitas vezes, a única renda é o benefício em si, que a gente está falando de um benefício de uma média de R$ 136. Nós não podemos permitir com que os beneficiários percam parte do benefício pagando taxas dos serviços bancários. Então, o processo de educação financeira e por conseguinte, os processos de inclusão financeira devem considerar a vulnerabilidade desse público-alvo, bem como o foco na melhoria dos canais e na educação financeira dos beneficiários. Outra premissa relevante para um desenho de um projeto, para esse público-alvo, é considerar o próprio conhecimento e as práticas financeiras desse público-alvo. E para isso a gente teve a pesquisa. A inclusão bancária e financeira, nós temos beneficiários que já estão incluídos, têm contas bancárias abertas, outros que não têm, outros que estão com o nome negativado. Os níveis educacionais, nós estamos falando de um público que tem 47% dele analfabeto ou semi-analfabeto e que, por conseguinte, técnicas clássicas de educação financeira muitas vezes não consegue atingir a especificidade desse público. A distribuição espacial, ele se concentra inevitavelmente mais na região nordeste e norte do país. E a ocupação formal e informal. Você tem a maior parte dos beneficiários tem ocupação informal em si. E também temos que considerar o surgimento de outros programas dentro do âmbito do próprio Ministério que buscam realizar a inclusão produtiva do beneficiário e que é uma articulação interessante dentro desse contexto. A inclusão produtiva sem um processo de inclusão financeira e de educação financeira, ele termina faltando uma perna para ser efetivo. Dentro desse contexto, o MDS pediu auxílio ao Comitê Nacional de Educação Financeira, o CONEF, no sentido de formar um grupo de trabalho para prover de apoio técnico necessário para a proposição de programas e ações de educação financeira para o nosso público. O grupo de trabalho tem se reunido a partir de agosto com esse propósito, tendo já desenhado algumas fases dessa proposta. Os órgãos com representação incluem o Banco Central, a CVM, a Previc, a SUSEP, que são os órgãos que compõem o CONEF, junto também com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça, o próprio MDS, a Associação Brasileira de Educação Financeira, ou Associação de Educação Financeira do Brasil, desculpa, foi o nome incorreto aí, e a Bolsa de Valores também. O que nós estamos definindo como objetivo macro desse projeto, em consonância aí com os objetivos da ENEF, é oferecer condições para a tomada de decisões autônomas e conscientes sobre as relações econômicas que se estabelecem no dia a dia da população, em situação de pobreza e extrema pobreza. O relevante aqui desse objetivo macro é, em especial, o dia a dia. É um público que tem hábitos, comportamentos, atitudes financeiras muito específicas. Não dá para nós fazermos educação financeira clássica com esses beneficiários. Existe a necessidade de considerar, por exemplo, que o planejamento orçamentário deles muitas vezes é extremamente preciso e muitas vezes até superior a segmentos da classe média. Quando você ganha R$ 136 por mês e sua única renda é essa, você planeja muitas vezes muito bem, em detalhes, onde você vai gastar o dinheiro. Nesse contexto, o autocontrole desses beneficiários muitas vezes é superior ao autocontrole de segmentos da classe média. Como objetivos específicos, nós temos colocado de sensibilizar a população pobre, extremamente pobre, em especial os beneficiários do Bolsa Família, praticamente a mesma coisa, com a nossa cobertura, para a importância da reflexão sobre as suas relações econômicas, possibilitar a compreensão da população pobre, extremamente pobre, sobre a oferta, o uso e os riscos e funcionalidades de serviços financeiros, possibilitar a compreensão da população pobre sobre seus direitos e deveres como consumidor financeiro, bem como a proteção contra práticas abusivas. É importante destacar a vulnerabilidade desse público e desenvolver habilidades básicas relacionadas à gestão de finanças pessoais.
que nós temos planejado no momento inclui a orientação para os gestores do programa. Nós temos gestores municipais do programa, que são os braços operacionais, junto com os centros de referência de assistência social, e que devem passar orientações de educação financeira aos beneficiários, como parte até do próprio processo de ingresso e de manutenção das famílias do programa, que inclui outras ações menores, de capacitação dos gestores, as oficinas com gestores, e também temos alguma iniciativa de desenvolvimento de material específico para oficinas de educação financeira para os beneficiários. Nós já fizemos algumas ações, tais como a contratação de consultorias, a própria elaboração do GT, enviamos algumas mensagens para os beneficiários em extrato, temos algumas cartilhas elaboradas. E, por último, a gente desenvolveu um material, uma oficina de 8 horas aula para aplicação em sala de aula para beneficiários que estão em ações de inclusão produtiva ou ações de alfabetização, ações de ou outras ações que, porventura, tenham como público-alvo os nossos beneficiários. Esse é um material que foi elaborado pelos técnicos que também elaboraram o material que está sendo implementado pela ENEF, pelo CONEF, junto às crianças e adolescentes da rede pública, e que a gente tem a intenção de fazer um piloto com esse material, junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, e temos abertura para fazer também outros pilotos. É um material que tem uma característica interessante, que ele pode ser aplicado em diferentes contextos em si, de inclusão produtiva ou de alfabetização, e que foi desenhado para esse público-alvo, pressupondo uma alfabetização básica, assim, não uma alfabetização muito complexa, e que conversa bastante com esse beneficiário, fazendo alusões ao seu contexto e aos seus problemas econômicos e financeiros de forma bastante precisa. Bom, eu agradeço a todos a atenção e me coloco à disposição para perguntas. Obrigado. Elemento importante de proteção aos usuários de produtos e serviços financeiros é a transparência, que, por sinal, é um dos valores do Banco Central e princípio norteador das normas do Conselho Monetário e do Banco Central do Brasil, para o relacionamento entre instituições financeiras e clientes, e que buscam reduzir a assimetria de informação no relacionamento entre esses atores. Por outro lado, cria condições para a escolha pelo cliente da instituição que melhor atenda às suas expectativas, fomenta a concorrência e a eficiência do sistema financeiro, em consonância com o objetivo estratégico do Banco Central de promover a eficiência do sistema financeiro e a inclusão financeira da população, e contribui para a redução de risco das instituições financeiras em benefício da sociedade. A busca pela excelência na prática da transparência não é novidade para o Banco Central, como eu lhes disse, é um dos seus valores organizacionais, e prova disso são os mais de 20 anos que o Banco Central tem um serviço de atendimento às demandas dos usuários de produtos e serviços financeiros e o recebimento de quase 500 mil de pedidos da população anualmente, tá certo? Por intermédio dos 4 canais de atendimento disponíveis. Para falar um pouco desse assunto e o tema relacionado aí com o consumidor, né, bancário, né, eu convido aí a doutora Valquíria Quixadá, que é membro do Ministério Público Federal, procuradora regional da República da Primeira Região, atualmente coordenadora do Grupo de Trabalho Sistema Financeiro Nacional da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com quem nós temos construído uma agenda altamente positiva, na troca de informações, numa agenda de reuniões periódicas, tá certo? E doutora Valquíria, além do seu extenso currículo, eu destacaria aqui também, ela é doutoranda na área de Direito Civil, na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Doutora Valquíria, será um prazer ouvi-la expondo para nós nesse instante. Obrigada. Nós agradecemos muito o convite formulado pelo Banco Central de estar aqui
em nome do novo diretor, o doutor Luiz Feltrin. Cumprimento a todos, a presidência do banco, os diretores aqui, secretaria executiva, as autoridades do sistema financeiro, e vemos que o grande número de participantes aqui presentes nesse horário revela a importância desse evento para a população brasileira, no momento que se comemora o sólido sistema cooperativo desenvolvido aqui no Brasil. E, para falar sobre o tema, educação financeira, principalmente abordaremos a transparência no sistema financeiro, né, na prestação de serviços financeiros, que é um tema muito relevante para o Ministério Público, principalmente o Ministério Público Federal, que aqui representamos. E aqui no Brasil, o Ministério Público, ele desenvolve essa tarefa de manejar instrumentos como as ações coletivas ou o inquérito civil público em defesa do consumidor. Nós temos câmaras de coordenação em diversos temas, e um dos temas é o consumidor e a ordem econômica, que é o da terceira Câmara, né, cujo nosso coordenador estava aqui presente, teve que sair para pegar o voo, mas é um trabalho que desenvolvemos. E dentro desse tema, da tutela do consumidor, nós temos um grupo especializado no Sistema Financeiro Nacional. Temos também a questão da telefonia, dos serviços de saúde, transporte, etc. E o nosso grupo foi criado em 2007 e teve o apoio do Procurador-Geral da República e tem mudado os nossos chefes e continuamos tendo apoio, e o apoio dos coordenadores também, né? Iniciou com o doutor Aurélio Rios e agora com o doutor Antônio Fonseca. Queria dar uma visão mais ampla da defesa do consumidor, colocando um pouquinho da história mundial, digamos, da sociedade de consumo. O consumo sempre foi uma necessidade humana. Ele surgiu, teve uma expansão, surgiu nos séculos 18 e 19, nas décadas de 70 e 80 teve uma grande expansão e houve um movimento mundial de defesa do consumidor a partir da década de 60, pelo motivo de que os governos verificaram, principalmente nos Estados Unidos, que estava a população consumindo produtos prejudiciais à sua saúde, né? Então, estava causando um risco à saúde da população, e então houve a intervenção estatal para que fosse colocado uma força contrária ao abuso econômico, que só poderia mesmo ser a força do Estado, para que houvesse um equilíbrio na relação de consumo, né? Então, nesses contratos massificados, como é o caso dos contratos de adesão dos serviços bancários, foram desenvolvidas várias legislações de proteção ao consumidor no mundo inteiro. A ONU, ela definiu princípios jurídicos norteadores do sistema de proteção do consumidor. Então, nos países onde não há legislação, há o respeito a esses princípios. Princípio número 1, o da vulnerabilidade do consumidor. Estudos revelam a força que tem a propaganda, o assédio ao consumo, e o consumidor, ele se vê, não sabe por que, comprando produto novo, né, um celular novo ou uma bola nova para o filho, a gente não sabe por que compra, mas estudos revelam que a gente fica fragilizado, né, diante de toda essa sistemática para o consumo. Então, o princípio número 1 é da vulnerabilidade do consumidor, que muitas vezes não tem a informação precisa e acaba aderindo ao consumo de forma desproporcional ao fornecedor.
princípio da defesa do consumidor pelo Estado, que eu já falei, o princípio da segurança, o princípio da efetiva reparação dos danos morais e materiais em face de lesões, princípio da informação, que aí envolve a transparência, que a gente vai falar específico para o sistema financeiro, o princípio do efetivo acesso à justiça e à defesa judicial, aqui no Brasil também promovido pelo Ministério Público, princípio do consumo sustentável, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Aqui no Brasil, como foi falado, nós temos na Constituição Federal, no artigo 5º, né, o princípio de que é direito fundamental o do consumidor e deve ser promovido pelo Estado. Temos no artigo 170 da Constituição a harmonização do princípio da defesa do consumidor com o desenvolvimento econômico fundado na economia de mercado e livre concorrência. E o artigo 48 da ADCT previu 120 dias para a elaboração do Código Consumidor, que foi elaborado no ano de 1990. Nós temos as normas aplicáveis à defesa do consumidor, agora específico dos serviços financeiros, a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil de Aplicação Subsidiária, temos as resoluções do Conselho Monetário, que é o órgão regulador do Sistema Financeiro Nacional, circulares do Banco Central, que o Banco Central é o órgão executivo da política do sistema financeiro, e como órgão estatal também a ele cabe a defesa do consumidor para manter o equilíbrio na relação contratual dos serviços financeiros. Temos também os manuais de procedimento do Banco Central aplicáveis em determinados casos, as portarias agora da Secretaria Nacional do Consumidor, que pode normatizar sobre o tema, e notas técnicas também da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Vou pular um pouco por causa do tempo, né? E também porque muitos que me antecederam já falaram sobre questões aqui específicas. Então, dentro do sistema financeiro, é muito importante a questão da competitividade. Ela tem que estar muito presente dentro do sistema financeiro, porque a falta dela eleva a tarifa de juros, as taxas de juros, tarifas cobradas, geram lucro excessivo às instituições financeiras, em detrimento da socialização do crédito, principalmente do consumidor de baixa renda, e isso prejudica o investimento na indústria e no comércio. Então, a gente vê aqui como está relacionada a questão da atividade econômica e da tutela do consumidor, por meio da competitividade. Então, para um sistema financeiro nacional equilibrado, a regulação e a supervisão, elas devem estar voltadas para que permitam um acesso ao crédito responsável, tanto do credor quanto do devedor. E, para isso, deve criar mecanismos para que o consumidor possa fazer uma escolha consciente daquele produto que pretende consumir, a fim que se evite um inadimplemento ou até uma possível quebra do sistema como um todo. Dentro desses 3 temas que nos foram propostos, a gente faz um breve comentário à educação financeira, que já foi bastante tratada aqui, né? Que nós temos uma educação financeira na parte curricular das escolas, né? Que foi destacada pelo Dr. Murilo Portugal, e temos também a educação financeira daquele analfabeto, do idoso, né? E para isso a gente defende um curso simples, voltado com uma linguagem fácil, né? Para aquelas pessoas de baixa renda. Foi colocado aqui a questão do Bolsa Escola, né? Que tem cursos específicos, e tem também o curso na Escola Nacional de Defesa do Consumidor, que é apoiado pelo Ministério Público Federal. O princípio da informação, como a gente falou, é um princípio mundial da ONU e está presente no nosso Código do Consumidor. E a soberania e a autonomia da escolha do consumidor demanda uma informação muito ampla. Então, ele deve ser informado sobre os termos contratuais,
garantias, qualidade dos produtos, normas de segurança, preço, quantidade, composição e origem do bem a ser adquirido. Isso também deve ser evitado propagandas enganosas e o Código também prevê penalidades para isso. E a gente entende também que nada melhor que o Banco Central e a sua própria fiscalização para exigir maior transparência dos agentes que atuam nos sistemas financeiros. Porque a gente vê muitas vezes os consumidores mal informados pelos gerentes, ao contrário, os gerentes são pressionados para fazer venda casada, tem cotas de seguro que eles têm que ter por mês e acaba induzindo o consumidor de serviço bancário a não ter a liberdade de escolha necessária. Então, isso é um papel importante dentro do Banco Central, que deve exigir sempre transparência das instituições financeiras. A gente defende, inclusive, que seja até revista a norma que determina a forma com que deve ser colocado o crédito, e para que seja, assim, até obrigada a ter um plano de oferta de crédito padronizado, que revele os encargos, o custo efetivo total, porque muitas vezes a gente vê campanhas aí, a instituição financeira baixou os juros, só que por trás a gente vê que tem outros encargos que estão abarcados pelo custo efetivo total e o consumidor não está avisado disso. Nós também achamos importante a transparência nas informações de dívidas, a fim que se evite um superendividamento. Para isso, sugerimos que seja criado um padrão de demonstração de dívidas. Muitas vezes a gente verifica aquela planilha de demonstração de dívida, a gente não sabe a forma que é aplicado os juros, qual a taxa, a periodicidade da capitalização. Então, a gente sugere que seja, então, elaborada ou revista a norma para que crie um padrão dessa demonstração de dívida, que muitas vezes o superendividamento ele é feito por um desconhecimento do consumidor de serviço bancário. Defendemos também que haja aprovação pelo Congresso Nacional, já tem a tramitação de um projeto de lei, como há em outros países, como França, Alemanha, Canadá, uma lei que atribua responsabilidade a quem concede o crédito, se ele não concedeu o crédito com a informação devida. Para isso, tem países que, inclusive, como o Código do Consumidor, ele tem a inversão do ônus da prova, quem tem que provar que deu as informações é a instituição que dá o crédito, o credor, e não o devedor, como a gente vê aqui a praxe no Brasil. Então, é bem importante que haja uma lei que defina a responsabilidade. Se o contrato não foi feito da forma devida, então, que sejam retirados alguns encargos e verificado a desoneração do devedor, porque ele não foi o próprio responsável pelo superendividamento, mesmo porque é a parte mais fraca nessa relação. Em relação ao correspondente no país, foi falado aqui que ele é um grande, como é que se diz, quem leva o crédito onde a instituição financeira não chega, principalmente na população de baixa renda. E havia muitos problemas de identificação desse correspondente e foi muito bom a mudança da resolução que tratava sobre esse tema, exigindo o uso do crachá para aquele correspondente que vai à residência do consumidor, muitas vezes pessoas idosas, e que ele agora tem a responsabilidade de levar o banco, ele leva a bandeira do banco, ele tem limites, e isso foi muito bom e é uma forma de transparência essa identificação. Destacamos também a questão da obrigatoriedade da adequação dos controles internos prevista na norma do correspondente no país e estabelecimento de um plano de controle de qualidade no atendimento desse correspondente, levando em conta as reclamações de clientes, né? Isso é uma questão que está na norma e precisa ser ainda desenvolvida a forma de aplicação dela, mas é uma forma de transparência muito boa. Em relação às tarifas bancárias,
foi muito... O primeiro trabalho que a gente fez junto com o Banco Central, com o Congresso Nacional, foi a definição da padronização das tarifas. Porque os bancos criavam tarifas com vários nomes, sem representarem serviços, sem nada. E a primeira resolução, 3.518, trouxe essa padronização e foi uma fonte de transparência importante. Só que, nesse momento, constatamos, né, depois de um tempo da norma, o que a gente já imaginava na época, que as tarifas estão num patamar elevadíssimo, né? E tanto que o Congresso Nacional, a Comissão de Defesa do Consumidor, criou recentemente a subcomissão especial para tratar das questões relativas às tarifas, em especial esses reajustes. Porque a gente espera que no Brasil chegue um ponto que a gente não pague mais tarifa bancária, né? Que os próprios encargos bancários, a competição entre as instituições financeiras, né, ou mesmo tragam as cooperativas, né, devem divulgar isso, que isso seja suficiente para trazer o lucro justo a essas operações, e não a gente ficar pagando tarifa muitas vezes indevida. As cooperativas são uma forma de inclusão financeira muito importante. E a gente queria fazer, né, para concluir, que o tempo urge, uma especial atenção pedir na questão do mobile payment. Entendemos que o mobile payment é uma forma de inclusão financeira importante, porque cria um arranjo de pagamento fora do que está no mercado, né? Não precisa de instituição financeira, uma conta própria de pagamento, e entendemos que com isso o custo vai baixar muito, né? Nós esperamos isso. Só que defendemos que haja uma expressa inclusão na norma da aplicação da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, porque além da Lei Geral de Telecomunicações já prevê vários dispositivos em relação à defesa do consumidor, o STJ, ele entende que se for uma lei especial e não tiver a previsão específica da aplicação do Código do Consumidor, ela não é válida. Juntei aí o precedente em relação ao FIES, né, que o STJ decidiu por isso. Entendemos também que comemoramos muito a criação da nova diretoria de relacionamento e proteção ao usuário de serviços bancários. Eu acho que faltou o nome ali, né? De cidadão, atendimento cidadão, viu eu? Que isso vai trazer uma grande melhoria no fluxo de informações, o diálogo entre todas as autoridades estatais envolvidas e a parte do sistema financeiro, para que haja realmente um equilíbrio nessa relação e que o Banco Central ele possa cumprir o que está na Constituição, no artigo 192, que o sistema financeiro ele atenda os interesses da sociedade brasileira. Então, agradeço a todos e vamos aos debates. Obrigada. Obrigado, doutora Valquíria. Realmente temos uma extensa agenda. Obrigado por ter exposto aí o avanço que já fizemos em função dessa agenda que temos construído aí ao longo desses últimos anos. Você, permita-me assim chamar, tem sido uma peça importante, né? Tem um papel importante na construção dessa agenda. Nós estamos em cima do horário, mas como recebemos várias perguntas, vou pedir aqui ao Dr. Murilo Portugal que faça um resumo aqui das perguntas que foram dirigidas a ele e ele possa dar essa resposta para todos nós nesse instante. Muito obrigado, Feltrin. Há uma pergunta aqui de por que o foco da educação financeira é sobre o crédito e não a poupança. Não precisaríamos desenvolver um esforço maior para incentivar a cultura da poupança no país? Eu concordo inteiramente. Nós precisamos incentivar mais a poupança. O Brasil ainda é um país que poupa pouco, mas, na verdade, há um foco da educação financeira também na poupança. Eu mencionei aqui muito crédito, porque a expansão do crédito é uma das coisas que faz com que a educação financeira seja premente e urgente. Mas nos conceitos que estão nesses livros que eu mencionei
e nas caravanas, a importância da poupança, a importância de fazer plano de previdência. Então, os vários tipos de produtos financeiros são abordados. Uma outra pergunta aqui, dizendo que a psicologia indica que quando as pessoas usam dinheiro vivo, elas gastam menos e, se não usar o dinheiro, você pode se endividar mais. Como enfrentar esse risco? Eu acho que a maneira de enfrentar é através da educação financeira, é o que a gente está discutindo aqui, a importância da disciplina no orçamento, a importância do controle. Uma outra pergunta, dizendo que a escola que mais cresce hoje no mundo é a Khan Academy, que nasceu dentro do YouTube, onde há milhões de pessoas sendo impactadas. E se a associação está se preparando para inovar e criar algo como a Khan Academy, se tem um departamento de inovação. Não tem um departamento de inovação, é uma associação muito pequena, mas é claro que o uso da internet e dos meios de ensino à distância são importantes. É claro que eles não atingem a todos os grupos. Eu mencionei aqui, por exemplo, a questão das mulheres, do Bolsa Família, dos aposentados com até 2 salários mínimos. Talvez essas pessoas não possam ser acessadas através desse mecanismo do YouTube. Acho que vou parar por aqui, porque há outras perguntas também. Haviam outras aqui, mas eu vou tentar responder posteriormente. Nós já estamos um pouco atrasados. Obrigado, doutor Murilo. Passo aqui a palavra ao doutor Danilo, que também recebeu algumas perguntas da plateia. Por favor, Danilo. Obrigado, Feltrin. Vou responder algumas perguntas em conjunto aqui. Primeira pergunta sobre o convênio da Senacom com o Banco Central, acordo de cooperação. Pergunta se o convênio abarca somente boletins, a publicação de boletins. Não é o caso, não. O termo de cooperação é bastante amplo, prevê, por exemplo, uma atividade que já vem sendo desenvolvida e foi, inclusive, objeto de algumas matérias da imprensa sobre um grupo de trabalho que realizará o acompanhamento das tarifas bancárias, da sua evolução dos últimos meses e para hoje, o que vem acontecendo com isso. Prevê também a nossa visão também da Senacom, que possamos participar de maneira direta e ativa do momento da formulação de regulamentação que abarca direitos e garantias dos consumidores. Vemos isso como uma parte essencial e fundamental do termo de cooperação. E pergunta também sobre o próximo boletim, quando vai estar pronto logo. Espero que esse ano o tema dele é consórcios. Outra pergunta, a divulgação sobre campanhas publicitárias do tipo compre em 10 vezes sem juros, dizendo que essa afirmação não é verdadeira, porque estão embutidos juros. E como inibir esse desincentivo, essa prática comum do mercado? Bom, nós vemos essa efetivamente como uma prática nociva a vários interesses consumidores, pelo menos com respeito à transparência, à possibilidade de fazer escolha baseada em elementos reais e concretos, e não propriamente em promessas que não repercutem na realidade financeira da oferta. Imaginamos que um ponto muito importante a ser trabalhado é a necessidade do próprio lojista, do comerciante, ser transparente em relação ao mecanismo de financiamento da oferta, inclusive ele próprio oferecendo ao consumidor a discriminação do custo efetivo total embutido naquela taxa. Vemos que isso é um fator essencial e talvez seja uma das formas de abordagem possíveis para o problema. Outras vêm sendo há anos se debate em iniciativas legislativas com tentativas de, por exemplo, proibir tal tipo de publicidade, que efetivamente pode ser outro flanco também. Outra pergunta bastante interessante, menciona que boa parte dos clientes e banco considera o gerente do banco como uma espécie de consultor financeiro pessoal. E esse gerente, por outro lado, é fortemente remunerado pelo resultado que consegue extrair desses mesmos clientes. Qual que é a visão nossa sobre esse equilíbrio bastante delicado? Bom, nós entendemos que esse efetivamente é um problema que é concreto, que nós diagnosticamos. Entendemos que, em muitos casos, o gerente de banco funciona como uma espécie de consumidor substituto,
para muitas pessoas que não têm a possibilidade de ter um panorama concreto do resultado aferível de uma aplicação financeira no serviço financeiro, os bens e serviços financeiros são bens de crença, isso é, bens cujo resultado final o consumidor é incapaz de quantificar, de avaliar com algum grau de concretude real. Por isso delega a esse gerente o poder decisional. Isso acontece desde classes mais baixas até classes mais altas. É um problema que, de certa forma, é transversal. E entendemos que, entre outras medidas que podem e devem ser tomadas, está algo que pode parecer, a princípio, algo um pouco intrusivo, mas não nos parece, porque é uma prática que, eventualmente, nós já verificamos que vem sendo consolidada em alguns outros mercados, em alguns outros países, que é de retirar incentivos específicos para que, por exemplo, aconteça uma situações que infelizmente são corriqueiras, como o sujeito que vai ao banco para fazer uma aplicação, para abrir uma caderneta de poupança e volta com um título de capitalização. Enfim, são casos que nós entendemos deve partir de iniciativas exemplares de dentro da indústria, caso contrário, certamente terão que ser enfocadas por outro viés. Obrigado, Danilo. O Gustavo também recebeu algumas perguntas. Eu pedi que ele selecionasse uma ou fizesse um resumo e respondesse coletivamente. Bom, alô? Bom, especificamente aqui, vou responder aqui a pergunta sobre a articulação do Bolsa Família com poupança, se seria possível aumentar o benefício para quem poupa. Bom, por partes. Em primeiro lugar, o MDS tem tentado fazer um desenho junto com a Caixa de pagar benefícios não apenas por conta corrente, mas também por conta poupança. Isso está em discussão junto com a Caixa, mas é bastante relevante no sentido que a gente tem beneficiários que demoram bastante para sacar o seu benefício, demoram 3 meses, então, por conseguinte, poderiam aproveitar se aproveitar com rendimento entre os períodos de saque. A vincular isso ao pagamento de benefícios é uma questão complexa. A gente está observando um projeto que existe no Rio de Janeiro, um programa pactuado com o Bolsa Família chamado Programa Renda Melhor, que estabelece uma recompensa, abre uma poupança para adolescentes que estão fazendo curso de nível médio e permite a esses adolescentes sacarem 30% do valor poupado na poupança por ano e o saque integral quando ele termina o curso de nível médio. É uma maneira de reter os adolescentes, é um projeto que a gente está estudando no âmbito do Ministério. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Valquíria, fazer um complemento da sua apresentação, mas nesse momento quero dispensar aqui o doutor Murilo Portugal, que ele tem que ir para o aeroporto pegar um avião nesse instante. Agradeço, Murilo, a sua disponibilidade, estar conosco aqui e compartilhar conosco seus conhecimentos, suas habilidades aqui. Um bom retorno para a capital paulista. Obrigado, tá certo? E passo aqui a palavra. Desculpe não escutar a sua... Obrigada. Eu só queria fazer uma consideração final sobre a importância dessa articulação dos órgãos estatais, né, Secretaria Nacional do Consumidor, o Banco Central, com a sua fiscalização, porque nós acreditamos que só mesmo os órgãos estatais, eles podem articuladamente fazer a defesa do consumidor. Não acreditamos na autorregulação defendida pela instituição financeira, né? A prova disso é a crise americana, onde havia um forte movimento de autorregulação, o Estado saiu e houve muitos problemas nas instituições financeiras. E agora os Estados Unidos retoma as rédeas em cima dessa normatização e fiscalização do sistema financeiro nacional. A poupança popular, ela é de interesse público, importantíssima para o país, e o Estado deve atuar fortemente para evitar os abusos no sistema financeiro em relação ao consumidor. Eu agradeço a todos. Boa noite. Obrigado, doutora Valquíria.